Olá! Voltamos aqui com elas, mais um dia com vocês. Agora na TV Carneiros. E hoje a gente vai bater um papo divertido, aquele papo leve. Não tão divertido hoje, Pri. Não, hoje o assunto é sério, mas a gente não pode deixar de trazer de jeito nenhum esse assunto, né? A gente está aí entrando no mês de março e inevitavelmente a gente vai comemorar aí, já comemorou. Celebramos, mas eu acho que é uma celebração que devia durar o mês todo. Não, a data é para lembrar, mas vamos pensar no mês todo aí, né? Que é o Dia Internacional da Mulher, né? Ou o Dia da Mulher, ou seja lá como vocês conhecem isso aí. Mas acontece no dia 8 de março, todos os anos, né? Essa data, ela existe desde 1975, foi decretada pela ONU, né? Que é a União das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas. E o que eu acho legal a gente trazer esse tema, assim, já se falou muito, já se pensou muito sobre isso, mas é que muita gente, durante muito tempo, contou uma história errada de por que essa data existe. Tá. Né? Até nas escolas, eu digo isso enquanto professora, a gente ensinou durante muito tempo um motivo errado para a data existir. Né? Se dizia que era por causa daquele incêndio que aconteceu em Nova York, né, das tecelãs, trabalhava ali numa empresa de tecidos. Isso de fato aconteceu, né? É bárbaro, é horrível, mas não é por isso que a data é celebrada, né? Na verdade, a data é celebrada por conta de várias lutas femininas, né? O dia específico, ele foi escolhido por conta de uma manifestação na Rússia, que aconteceu em 1917, onde as mulheres se rebelaram, digamos assim, né? Porque imagine, em 1917 a gente tinha direito a nada, né? A gente tinha direito de se brincar nem a comer e a vestir. Só existir. Só existia, de preferência assim, bem submissazinha, né? Aos homens e aos pais também, né? Tinha essa postura, claro que a gente deve respeitar os pais ainda hoje, tá? Não passou esse tempo. Mas aí elas se rebelaram porque estavam ali vivendo numa situação de trabalho muito precária, né? Era uma hora de trabalho, quase 16 horas, 18 e horas. Era um governo, era um reinado, né? Era a época ainda dos czares. E aí elas se manifestaram. E nessa manifestação, essa manifestação aconteceu no dia 8 de março. E mais de 90 mil mulheres foram para as ruas na Rússia nesse dia. Então, assim, foi um marco muito grande dessas lutas. E aí essa data foi escolhida pela ONU posteriormente, né? Agora veja, isso aconteceu em 1917. A ONU só escolheu essa data em 1975. E o interessante é que depois de 1917, vários países, inspirados nas russas, começaram a fazer passeatas, protestos, combinaram de todo ano ter ali em algum local no mundo esse movimento de lutar pelos direitos, de mostrar como a mulher estava sendo vista na sociedade naquele período. Então vem de 17, 75, todo ano acontecendo em vários países, mas demora muito tempo para oficializar isso, né? Por isso que a gente disse que não foi um único acontecimento, não foi um incêndio na fábrica, não foi essa manifestação na Rússia, né? Acho que a maioria das pessoas, pelo menos, já ouviram falar na história da queima dos sutiãs nos Estados Unidos, mas também não foi só isso. Né? E aí a queima do sutiã também está muito ligado com essa manifestação feminina. A época, teoricamente, a queima de sutiãs, porque os sutiãs na realidade não foram queimados, tá, minha gente? Mas ficou conhecido dessa forma. Mas a queima dos sutiãs aconteceu em 1968, onde as mulheres estavam ali brigando. Nos Estados Unidos existia uma realidade da guerra do Vietnã naquela época, e as mulheres brigavam também por situação de trabalho melhor. Você pensar num país onde a maioria dos homens estão numa guerra e a mulher passa daquele papel, na década de 60, de dona de casa, de cuidar de filhos, para a provedora da família. Pois é. Ela tem que prover tudo ali. Né? Isso não é uma realidade nossa, né? Ainda bem que o Brasil... ele está satisfeito com os nossos conflitos internos e não se envolve com os conflitos internacionais em termos de guerra e de invasões, que a gente sabe que, infelizmente, o mundo está repleto. Mas os países que têm essa realidade, as mulheres que ficam nos países, obviamente, atualmente, a gente sabe que existem mulheres também que vão para a guerra, né? A realidade é diferente. Que já é outro direito conquistado, depois a gente vai falar sobre eles, né?
Mas se a gente considerar a época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, lá atrás, né, se a gente considerar até mesmo essa época de 1968, que estava no auge da Guerra do Vietnã, que foi uma guerra extremamente polêmica, né, o próprio país, a população do próprio país lutava contra essa guerra, queria que o governo trouxesse, né, seus filhos, seus esposos, seus soldados de volta. E aí essa manifestação da queima do sutiã aconteceu justamente nesse momento. E nesses momentos de guerra, essas mulheres tinham que assumir tudo. Os homens iam embora, né, iam para a guerra, iam para outros países, se passavam meses e meses e meses, né? Tire essa realidade de internet e de videochamada da sua cabeça. Não existia. Sem informação nenhuma. Cartas levavam 6 meses, 1 ano para chegar. Quando chegavam, muitas vezes chegava já junto do anúncio do falecimento daquele familiar. Com a medalhinha, né, do corpo. E aí, dentro dessa realidade, as mulheres elas tinham que meter a cara e ir trabalhar. Tinham que sair de dentro das casas, que era a realidade delas naquela época. Né? Você sai de uma posição onde você era sustentada, onde você era mantida, e sua obrigação era cuidar do lar e dos filhos, e passa a ter que ir para a rua, achar o dinheiro e ainda manter a casa e os filhos. Né? E aí não era uma situação simples, né? A gente está aqui contando a história para a gente entender como é que as coisas foram se desenrolando para a gente chegar agora, né? 8 de março. No nosso momento de 8 de março de 2025, a realidade de agora. Como a gente construiu. Como é que isso a gente foi... Vocês vejam quanto tempo faz, né? Assim, isso faz mais de um século que essas coisas aconteceram. Essas realidades parecem que estão super longe da gente, mas na verdade não estão. Ainda faz parte do nosso dia a dia essas pequenas coisas, né? E essas mulheres, quando elas foram obrigadas a sair de casa, elas não foram bem recebidas. Obviamente, né? Ninguém queria dar emprego à mulher. Como assim dar emprego à mulher? Não? Então, foi muita luta. Elas conseguiam trabalhos realmente de condições péssimas, com salários péssimos. E aí, por essas situações, foram acontecendo várias revoltas e várias manifestações. As mulheres foram para ruas, queimaram ou não o sutiã, mas brigaram, falaram alto, né, gritaram, até que elas fossem, de alguma forma, ouvidas. E essas coisas, muito lentamente, começaram a acontecer e começaram a se modificar. Começaram a ser construídos direitos. Né? A gente diz hoje assim que as meninas mais jovens podem até não entender a importância de certas lutas, mas o movimento sufragista aqui no Brasil, para conseguir o direito a voto, né? Se a gente pensar que não faz tanto tempo assim, né? Que a mulher não podia votar, então a mulher não tinha direito nem de escolher quem lhe governa. Né? Eu não tenho o direito de escolher quem vai decidir as leis que vão falar sobre mim, que vão decidir sobre mim. Então, assim, o direito ao voto foi uma conquista gigante do movimento feminista, sufragista, né? O direito de se separar. E você está falando assim de questões mais amplas, mas tinham questões simples. Pequenininhas. A escolha da forma de se vestir, a escolha se você podia ou não trabalhar, a escolha se você podia ou não estudar, a escolha se você podia ou não viajar. As mulheres só poderiam fazer coisas que, para nós, da atualidade, são coisas do nosso cotidiano. Tão simples. Né? É do nosso cotidiano. Eu quero viajar, se eu tiver uma grana, eu vou lá, procuro uma passagem, vou embora. Mas há 50 anos atrás, você tinha que pedir autorização ou ao seu pai ou ao seu marido. Porque você era posse desses homens, né? Enquanto você é solteira, você é do seu pai. Isso. Você é posse dele. Então, para trabalhar, seu pai tem que autorizar. Para ter um cartão de crédito, seu pai tem que autorizar. Para viajar, ele tinha que autorizar. Tanto que a cerimônia de casamento é o pai entregando a mulher ao marido, né? É um homem pegando uma mulher, entregando ela a outro homem. Você sai de uma posse masculina para outra posse masculina. Eu sei que isso parece radical, tá, gente? Mas isso é a realidade. É como eu disse, a gente que vive nesse mundo hoje, a gente não tem noção dessas dificuldades, a gente não tem noção de como era isso. E talvez muitas das mulheres daquela época não viam necessidade dessa luta. Era tão comum, né? Era normal. É o normal. O que é normal pra gente hoje? Pegar qualquer voo para ir para qualquer lugar na hora que a gente quiser, se a gente tiver dinheiro, né, minha gente? Ou um ônibus, ou um táxi, ou seja lá o que for. Antes a gente não tinha essa abertura. Era normal pegar o passaporte e dizer,
amor, tu Você deixa eu deixa viajar, isso. assina aqui, autorização, Não é uma né? crítica, assim, porque a gente tem que considerar também a época e a cultura da época. E tudo que foi sendo construído, né? É uma construção mesmo, é uma construção de sociedade, é uma construção de pensamento. E a gente vinha de milênios, nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal, onde as leis são pensadas primeiro para os homens, homens. onde os homens têm mais poder de decisão que mulheres. Então, assim, imagine isso dentro de uma construção de sociedade. Claro que tinham mulheres pioneiras que pensavam diferente, mas a maioria era o habitual, era o costume. E o que é costume e é rotineiro, nem sempre a gente questiona. Eu acho que a gente tem que dar uma pausinha para vocês verem os comerciais. E a gente volta daqui a pouco, né? Okay. Eu pensei que ela ia ficar sem ter onde cortar, se a gente não deu uma Meu pausa Deus, na nem que fala, eu ia me embora. gatinha. 2. E voltamos aqui com o segundo bloco do Com Elas, conversando sobre o Dia Internacional da Mulher. Isso, falando da data das mulheres. Da história e já da nossa atual realidade. Isso, Já. já. Mas Priscila terminou o último bloco falando um pouquinho das pioneiras. E eu quase me entalo aqui, eu queria continuar, mas... A gente não está acostumado, gente. A gente vem da rádio, que a gente fala sem parar. Né? A gente está aqui nesse momento na TV Carneiro com vocês. A gente está se acostumando. A gente vai construindo juntos isso aqui. Era isso que eu ia dizer, estamos aprendendo tudo juntas. Mas eu ia puxar a fala dela a respeito das pioneiras para dizer que elas foram muito marginalizadas, elas foram muito escanteadas na sociedade, né? Todas as mulheres que foram vanguardistas na sua época, elas eram mal vistas. Quebrar padrões é algo que não é visto no período que ele é feito, né? Ele só é valorizado anos e anos depois, né? As mulheres que se divorciavam há 50 anos atrás eram vistas como párias da sociedade, eram totalmente... Filhos eram condenados. Os filhos eram né? condenados, né? A gente tem... Priscila estava dizendo que estava vendo um vídeo sobre Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga foi totalmente pioneira na música brasileira. Quem não conhece, vá lá olhar. Ela foi autora de músicas, né? Ela compôs, cantava. Só que imagine isso, acho que foi no começo do século passado, Chiquinha. Não, no final do século XIX, início do século XX, né? Ali naquela transição ali. Antes ainda, né? Antes ainda. Então, ela pegou os 2 séculos ali, né? A gente tem essas mulheres, eu não sei, eu fico às vezes me perguntando até que ponto essas mulheres pensavam nas gerações de mulheres do futuro. Eu acho que era uma coisa assim do momento, a minha realidade é essa, tem alguma coisa dentro da minha realidade aqui que não tá legal, não tá bom, e eu preciso fazer alguma coisa para que mude, para que melhore para mim, para que melhore para minha irmã, para minha mãe. Eu acho que hoje a gente tem uma visão mais ampla das coisas. Talvez por conta da internet, né, a gente tem aí um acesso à comunicação, à notícia, a tudo com muito maior facilidade. E naquelas épocas não existiam isso, não existia a amplitude do mundo que a gente tem hoje. A gente consegue se unir, a gente consegue perceber mais mulheres na mesma situação e unir essas vozes, né? E você imagina a Chiquinha sozinha, né? Ela foi uma mulher que separou, uma mulher que estava sozinha entre homens, que criou liga de teatro, com negros. Então, assim, ela foi pioneira em vários setores. O termo maestrina não existia. Foi criado para ela, né? A primeira mulher a reger uma orquestra ali. Então, assim, a gente tem essas mulheres que percebem a sociedade ao seu redor e que se negam a entrar em caixinhas impostas. Elas são marginalizadas na sua época, mas elas trazem uma força para a geração futura. Você veja que a gente sabe quem é Chiquinha Gonzaga até hoje. Até hoje. 150 anos depois, talvez. Estou fazendo uma conta assim aleatória, tá, minha gente? Por favor, não me condenem. Mas é uma conta aleatória. Você estava falando, Pri, eu estava me lembrando que uma vez você me contou a história de umas mulheres guerreiras, se eu não me engano, da Paraíba. Daqui, Tejucupapo, de Goiânia, Pernambuco. As mulheres guerreiras de Tejucupapo. E elas brigavam, a gente não se envolvia com guerras, mas nos nossos antepassados se envolviam em revoltas, né, internas. E essas mulheres daqui, elas também ficaram nessa situação de os homens irem para a revolta e elas ficarem sozinhas. Só que aí tentaram os inimigos, eu não vou saber dizer a vocês historicamente quem eram esses inimigos, tá? Peço até desculpa. Mas esses inimigos tentaram invadir lá o espaço delas e elas lutaram com esses homens, com panelas,
facas de cozinha, utensílios de casa, cadeiras, o que vocês imaginarem que elas tinham em mãos, porque imagine que quem estava na guerra estava armado. Mas aquelas mulheres, elas estavam em casa tomando conta da casa dos filhos. Mas mesmo assim, elas tiveram ali a força de defender aquele espaço, de defender a verdade delas, a realidade dela, a minha casa, é meus filhos, é meu vizinho, né? São as minhas conhecidas e isso é uma história nossa. Aí você me lembra outra situação, né? Se a gente for buscar historicamente, a gente não sai daqui. Isso, tem muitas, mas me remete a um fato. A história é contada por quem? Né? Veja só, a gente vive em uma sociedade patriarcal mundialmente. E a história ela é contada primordialmente por homens. Então é negado durante muito tempo na história o local dessa mulher. O local da mulher que mudou o mundo. Porque não é interessante lançar luzes sobre essas mulheres para que as mulheres mais novas não saibam dessa história e não façam revoltas. Porque, por exemplo, se a gente pegar historicamente no mundo inteiro, tem situações de mulheres que fizeram muito e muito diferente. Mas por que isso é nos negado nos livros de história? Na escola. Na escola a gente não estuda as mulheres que ganharam o Nobel. Tiveram mulheres que ganharam o Nobel. Mas a gente estuda os homens. As mulheres cientistas, nós temos mulheres na física nuclear, mulheres que trabalharam ali naquele projeto da NASA dos foguetes. Mas isso não é, só se fala dos homens. Né? Então, se a gente for dizer por que a gente ainda fala disso, por que um programa falar disso? Porque ainda é nos negado isso. As Amazonas. E que fique muito claro que a gente não tem nada contra os homens, não, tá? A gente só quer conhecer a nossa história também, né? Nós não temos nada contra. A gente não tem absolutamente nada contra eles. Pelo contrário, né? Nós somos humanos, né? E o que a gente quer é qualidade. E equidade. Eu gosto sempre de falar essa palavrinha. Porque nós não somos iguais, né? Eu digo muitas vezes assim, mesmo se a gente levar, por exemplo, biologicamente falando, nós não somos iguais, mas nós somos equivalentes, não é verdade? Tem várias situações, né? A maneira de como a mentalidade do homem se desenvolve não é igual à nossa, mas nós somos equivalentes. Então, assim, não é desconsiderando jamais todas as conquistas masculinas, de forma alguma. Aplausos para todas também. Pelo contrário, mas é colocar uma luz sobre as nossas conquistas também. Né? Não é à toa que, veja, a gente está aqui em pleno 2025 e a Priscila ainda está sentada aqui tendo que falar sobre isso. Sobre isso. Quantas das pessoas que estão assistindo aqui conheciam Chiquinha Gonzaga? Mas tenho certeza que já ouviram falar de Villa-Lobos. E olha, nem adianta dizer que a gente é velha, viu? Porque Chiquinha Gonzaga é muito anterior. Mais, né? Com certeza ouviram falar de Einstein. Mas não ouviram falar das mulheres da física, das mulheres na medicina. Então, assim, não é que a gente desconsidera, não. A história, ela precisa ser contada de todos os E outra, lados, não existe sociedade só com mulheres, né? Não, tanto que as Amazonas são uma lenda. Isso. Como também jamais existiria uma sociedade só com homens. Né? Então, a busca aí é justamente um equilíbrio. Um equilíbrio. Né? Eu achei interessante, né, aí, falada também, quando a gente pega ali a Bíblia, que as pessoas dizem, eu descobri que Priscila é um nome bíblico. Veja, não sabia, tá vendo? E é uma mulher que ajudava a esconder os cristãos do Império Romano. Nossa. Ela e o marido, né, ajudavam Paulo a fazer aqueles esconderijos. Então, assim, por que falado tão pouco de Priscila, dessas outras mulheres também? Então, elas existiram, elas estão lá, a história está sendo contada, está escrito lá. Mas por que isso não é falado, conversado? Né? Porque se aconteceu também, se está registrado, está nos livros. Então, assim, a gente está aqui cutucando, falando, para que as pessoas, quando terminar o programa, vai lá no Insta, vai lá no... E diz, então, olha, tem outra aqui, tem uma física nuclear, tem uma... Eu não tenho a menor ideia da origem do meu nome, tá? Olha, quem souber pode me contar. Manda aí pra gente Eu não tenho a mínima ideia. E, falando em pioneira, eu gosto de falar das pioneiras musicais. Essa mulher é movida a música, minha gente. Soji. Quem acompanhava na rádio sabe que todas as músicas que eram trazidas eram vindo deste baú musical chamado Priscila. E a gente tem uma Elza Soares, né? Mulher negra, periférica, sofredora, que ousou falar publicamente que apanhava. Verdade. Né? E não apanhou pouco, não. Não apanhou pouco, não, né? Então, assim, a Elza é um exemplo de luta
de vários aspectos aí, né? E a gente tem o pioneirismo do samba. Negra, mulher, artista. Né? Elza emociona mesmo. Falar de Elza é emoção pra gente não. Olha, eu até diria, né? minha gente, se vocês tiverem curiosidade, vão procurar esses nomes que a gente está dizendo aqui. Esses são só alguns, são nomes isolados. Né? Isolados. Se a gente for procurar mesmo, se a gente for olhar mesmo, vai ter uma infinidade ali de citações de mulheres maravilhosas que fizeram com que a gente chegasse até aqui. Tem filmes. Eu acho que poderia, assim, vamos explodir os streams no mês de março assistindo só filmes sobre mulheres grandiosas. Fica a dica. Essa história da mulher que trabalhava na NASA tem um Extreme muito famoso que todo mundo tem. Filme muito bom, viu? Tá certo? Não deixem de ver. E foi através dessas histórias todas que a gente foi adquirindo nossos pequenos direitos. Até hoje, infelizmente, ainda são assim, pequenos passos, uma coisinha de cada vez. Aquele ditado nosso tão popular, né, que é um grão de cada vez, né? De grão em grão. A gente vai chegar lá um dia, mas a gente ainda está coletando esses grãos, né? Então, e hoje em dia a gente tem realmente alguns direitos adquiridos. Que bom! Nós já podemos nos divorciar sem sermos condenadas, né? Sem ser o desquite ali. Nós já podemos Usar calça, não verdade, podia. Né? Não é uma coisa que é tão cotidiano, né? Pra gente hoje, mas não era permitido, uma mulher né? de calça. E isso há 50, 60 anos, 70 anos atrás, né? Não é uma coisa tão antiga. Tipo de idade de alguns pais nossos, de alguns avós. De alguns avós, né? E é revolução. E os direitos trabalhistas também, né? Porque a mulher sequer tinha o direito de trabalhar. E agora a gente tem os mesmos direitos que os homens, pelo menos pela lei. Apesar de ainda temos alguns empregadores que insistem em pagar salários diferentes para homens e para mulheres. Né? Na mesma função, mesmo cargo, mas o homem recebe mais do que a mulher. Né? E até essa semana a gente... Foi Priscila que mandou para mim. Eu acho que ela fica tucalhando essas coisas na internet, minha gente. Um vídeo de um experimento onde eles botaram duplas de crianças fazendo um trabalho simples. Era coletar bolinhas no chão e 2 crianças iam lá e coletavam essas bolinhas do chão. E quando era na hora dos produtores lá do vídeo dar os parabéns e agradecer as crianças e tal, né, pelo que fizeram. Os meninos ganhavam um copo de sorvete enorme e as meninas ganhavam tipo uma bolinha de sorvete. E as crianças não entendiam por que estava acontecendo aquilo, né? Assim, por que eu ganhei essa bolinha tão pequenininha? Mas aí a lógica desse vídeo era justamente ensinar essas crianças como no mercado de trabalho ainda hoje, e esse vídeo não é brasileiro, tá, gente? Não é. Para você ver que é uma coisa muito mais ampla do que a nossa realidade pequenininha. E o que eu acho interessante é que eles perguntam aos meninos: você achou justo? Por que você ganhou mais do que ela? E os próprios meninos não entendem. Não entendiam. Mas ela trabalhou igual a mim, ela fez a mesma coisa que eu, tão bem quanto eu. Por que eu ganhei mais do que ela? Né? O vídeo é super legal, gente. Muito fofinho mesmo. Mas e é uma lição. E é uma lição. E não é porque a gente tem que ensinar nossas crianças. Né? Isso bate muito forte em mim, assim. Nós precisamos criar pessoas funcionais. A gente tem que ensinar nossas crianças que certas atividades não é uma questão de gênero. Né? Tudo bem que a gente veio dessa criação, mas já passou. A gente precisa conscientizar, por exemplo, limpar a casa. Gente, limpar a casa é o trabalho de uma pessoa funcional. Ela mora na casa, a casa tem que estar limpa. Não é menino ou menina. Não é homem ou mulher. Não é uma questão de gênero você limpar uma casa. Você mora nela. Né? Isso é uma discussão tão grande, mas eu vou tentar assim, fazer uma coisa bem bonitinha, assim, bem fofinha. Psicóloga agora, viu? Pra não ofender ninguém, nem a gente tomar mais tempo do que o necessário. Mas veja, isso é uma questão cultural também que vem lá de trás. Quando os homens eram os provedores, nós mulheres éramos responsáveis pelo cuidado da casa, cuidado dos filhos e cuidado do marido. A gente cozinhava, a gente lavava, a gente arrumava, porque os homens proviam toda a condição para que a gente fizesse aquilo. Hoje em dia essa realidade não existe mais, ou pelo menos não existe tanto.
A maioria dos casais, na maioria das famílias, os dois trabalham. Quando não, a mulher só trabalha e que provê para o lar. Então não faz mais sentido a mulher sair para trabalhar todo dia, dividir toda essa questão de prover para a família e ainda chegar em casa ter que fazer tudo. E isso não gera faz um peso, né? sentido. Não faz sentido. Não faz. Né? Então, assim, tem que começar a ensinar essas crianças que não vai cair a mão porque ele vai lavar um prato. Né? Que não é o menino, não vai ser menos menino ou vai diminuir a masculinidade dele, porque ele pega a própria roupa, bota na máquina, lava, estende, apanha, Entendeu? arruma a sua própria roupa. Isso. Né? Aí, como eu disse, é uma questão assim muito, muito maior, que merece até outro programa. Uma conversa com um cuidado melhor. Mas resumindo, não é uma questão de gênero. Né? A situação é essa. E o que a gente acaba tendo são mulheres extremamente sobrecarregadas, porque passam o dia inteiro trabalhando fora. Quando chega em casa tem que lavar roupa, tem que cozinhar, tem que ajudar os filhos com as tarefas de casa e fazer tudo. Então, cadê o companheiro? Porque assim, casamento é parceria. Né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu tô dividindo ali um fardo contigo, eu tô dividindo uma vida, não só um fardo, né? As coisas boas também, óbvio, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Né? Mas acaba que os fardos ficam todos para a mulher. E o homem? E se esse homem escolher ser solteiro? Pensa no teu filho. Teu filho que tu criou ali, nunca ensinou a cozinhar, nunca ensinou a limpar, nunca ensinou a importância. E esse rapaz passa numa faculdade em outro estado. Agora com o SISU isso acontece muito, né? Porque a gente pode se inscrever em vestibular do Brasil inteiro. E aí vai morar em outro estado, sozinho. Esse ser humano disfuncional, porque é um ser humano que não se alimenta só, que não cuida da própria roupa. Como este homem vai sofrer também? Né? A gente precisa educar nossas crianças e dizer assim, olha, não é uma questão de gênero, é uma questão de funcionar, de tua vida. Porque se tu escolher viver só durante um grande período da tua vida, tu vai precisar saber cuidar da casa, tu vai precisar cozinhar, tu vai precisar se alimentar. Então, assim, precisamos criar nossas crianças. Eu acho que o plano de futuro, ele passa sempre pela criança. Se a gente quer uma mudança a longo prazo, ela acontece na infância. Porque essa criança é o adulto de amanhã, que vai educar a criança de amanhã, né? Então a gente precisa educar a criança, as meninas e os meninos, a entender que as questões de lar, as questões de profissão, as questões de trabalho, elas não são questões de gênero. Elas são questões de funcionalidade, de você ser um ser humano funcional. Continuando no tema feminino e agora buscando um pouco mais aí para a nossa realidade, né? A gente passeou um pouco ali pela história das pioneiras, pela história das mulheres que meteram a cara e foram ali brigar pelos seus direitos naquele momento e que isso foi se construindo a chegar até a nossa realidade de hoje, né? E qual é essa realidade de hoje? Eu estava brincando com a Priscila e disse, Pri, a gente chega o dia da mulher, a gente ganha um monte de rosa e ganha um monte de chocolate. Por favor, continue mandando os chocolates, tá? Não nego, jamais negarei chocolate, que eu não sou besta. Mas meio que se a gente ficar focado só nisso... Uma vez eu brinquei com um amigo, um grupo de amigos, os grupinhos daquela nossa maneira de se comunicar assim tão comum. Sutil. Que era Dia das Mulheres, e os rapazes do grupo estavam justamente nos parabenizando pelo Dia da Mulher e tal, não sei o quê. E nesse dia eu tinha ido dar uma palestra numa escola, que você sabe que quase todos os Dias das Mulheres eu faço esse movimento nas escolas aqui da região. E aí eu mandei uma foto no grupo da palestra, eu disse, primeiro a gente fala do que é sério, depois vocês podem mandar o chocolate. Agora eu já estou aceitando chocolate, que eu já fiz a minha parte séria. Porque eles correm o risco de esvaziar, né? Corre o risco de perder o sentido. Isso. Virar só uma data de parabéns, feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher. Eu acho tão interessante quando diz feliz Dia da Mulher. Feliz por quê? Você sabe por que eu vou ser feliz nesse dia, né? Será que algum direito foi conquistado a mais? Isso quando você só dá e você não comenta, e você não debate, e você não reflete, você esvazia historicamente essa data, você esvazia
o sentido dela. Mas olha, Pri, eu acho que muita gente realmente nem sabe. Nem sabe. E é por isso que ele tá aqui. Eu não sei, assim, você falando agora, e eu tinha comentado, né, que eu costumo passar pelas escolas fazendo essa fala, mas eu não tenho lembrança da minha época de escola, Sim. da minha época de faculdade, de alguém ter chegado para mim, para me dizer o que de fato, qual era o significado do Dia da Mulher. Eu não tenho, você estava falando ali, aí eu Não estava... tem essa memória, né? Não Eu tenho. só tenho a memória da data mesmo, acho que a partir de 2003, não, 2005, 2006, acho que já no final da Não faculdade. fala datas aqui não tá querendo se entregar, deixa estar. Mas assim, para dizer que até as gerações anteriores, as nossas gerações, elas não tinham esse diálogo, essa reflexão na escola. A gente diz que é uma coisa tão batida, vai falar dessa data de novo, mas se a gente perceber que essa é a primeira geração onde isso é falado na escola, onde a escola comenta, é assustador. Pois é. Né? Quantas gerações, porque a data é de 75, mas quantas mulheres estavam na escola de 75, na década de 70, na década de 80, na década de 90, Pois é. no início dos anos 2000, e nunca ouviram falar sobre isso. Pois é. Né? Eu comecei a falar sobre isso quando eu virei professora, dos anos de 2005 para cá. Então é importante a gente fazer esse resgate, até a gente vem tanto canto na internet esse negócio de girl power, Isso, né? O poder feminino, o poder da mulher, mas aonde está esse poder nesse momento, né? Onde é que ele está localizado, né? A gente ter somente as nossas liberdades de escolha ou tem algo a mais? O que é que a gente precisa mais? A gente precisa lutar mais pelo quê? Será que a gente precisa lutar pelos salários igualitários? Será? Pelo direito de amamentação livre, longe do preconceito, do olhar do outro. É engraçado, né? Isso, né, minha gente? Porque o seio feminino, e lá vem eu trazer assunto que dá pano pra mim. Meu Deus do céu. Adoramos! O seio feminino faz parte do corpo humano e ele existe no formato que existe para ter a função do amamentar. Né? Só que ele é olhado de maneira sempre sexualizada. Foi tão sexualizado que ele tem até a função para a qual ele existe. Porque, olha, quando uma mãe vai amamentar em um local público, uma praça, um shopping, um local público, as pessoas passam por ela e não olham torto. Mas é a função natural do seio da mulher, é esse. Se a gente pensar que poderia ser uma mãe abrindo um potinho de papinha e dando ao filho, ninguém ia dizer nada. Mas é a mesma coisa que ela está fazendo, ela está alimentando o filho dela. Então vocês percebam que são coisas realmente do nosso cotidiano, realmente do nosso dia a dia. Priscila é professora, vai saber dizer isso muito melhor do que eu. A gente sabe que muitas alunas engravidam de maneira precoce, pelo menos na minha modesta opinião. Sim, sim. Engravidam ali de maneira precoce, ainda durante a época de estudo, e tem que levar seus bebês para a sala de aula para amamentar. Como é que essas alunas são recebidas na sala de aula? É direito delas que um familiar ou alguém leve esse bebê, ou que elas saiam a cada 2 horas, né, dependendo do seu bebê ali, para dar esse alimento. Como a gente sabe que adolescente, né, tem todo um preconceito, geralmente quando essa mãe opina por trazer esse bebê até o ambiente escolar, a gente bota ela numa sala reservada, na sala da coordenação, em algum lugar onde ela possa ficar sozinha com seu bebê, né? Mas fica um questionamento aí, Pri. Todas as escolas fazem essa abertura? Não, claro que não. Apesar de ser um direito, aí é onde vem ainda, onde está a luta feminina, né? Porque a data ainda é importante, porque ainda temos muitos direitos a conquistar. E, inclusive, alguns direitos que estão previstos em lei, mas não são cumpridos. Né? Porque eu acho que uma das grandes mazelas do Brasil é essa. Quantas leis existem e não são cumpridas? São até esquecidas, né? São engavetadas. Às vezes a gente nem sequer sabe Isso. que existe tal lei, ou que existe uma lei que fala disso ou daquilo, e, no entanto, ela está ali. É o que a gente diz, a lei entrou em desuso. Né? Nunca foi usada, então ela entrou em desuso. Bom, eu acho que tem algumas que precisam ser revistas, né? E olha que a nossa Constituição é relativamente, historicamente falando, ela é relativamente nova. Isso. Né? Mas eu acho que desde do surgimento intenso da tecnologia,
muitas coisas foram evoluindo de maneira rápida demais, as coisas mudaram rápido demais. A gente vive, a nossa Constituição é de 88, né, 1988, só que a realidade de 1988 é completamente diferente dessa realidade que a gente vive hoje. Né? Apesar de ser historicamente jovem, ela precisa aí de ser revista. E é por isso que ela tem tantas emendas, e ainda precisa de tantas emendas, né? Você fez me lembrar, quando eu estava em licença maternidade, eu estava fazendo uma pós-graduação à distância. E a universidade, na época, assim que eu disse, olha, mas eu vou ter bebê tal dia, eu estou grávida. Um dos questionamentos que me foi feito, mas você faz uma pós online. Eu disse, mas é meu direito ter uma licença maternidade. Eu não vou estar no puerpério fazendo um trabalho acadêmico, né? Eu vou estar operado, não, mas é online. Eu disse, não, eu quero a garantia do meu direito. E aí eu fui atrás, mandei o pós-parto, né? Mandei todo o processo para entrar com o processo na minha licença também na universidade, mesmo online. Então, quer dizer, já é um direito adquirido, não importa a modalidade de ensino, se é presencial, se é online, seja lá qual for, é um direito da mulher ter essa licença, né? E às vezes é negado. É como assim, é um direito que ele existe, como é direito a mulher ter estabilidade no emprego pós retorno ao trabalho pós-licença. E quantas são demitidas? 2 meses depois que voltam. E o medo que elas têm de voltar e chegar lá e serem demitidas? Porque elas precisam daquele emprego. Minha gente! Né? E hoje? Qual é a realidade feminina hoje? O que é que a gente está vivenciando hoje? Me entristece muito quando eu vejo mulheres indo pro Instagram, nas redes sociais em geral, fazendo vídeos, dizendo que não é importante o feminismo, que não é importante essa união das mulheres, que não é importante nós estarmos lutando, porque já adquirimos tudo. Não. Né? Enquanto houver aí uma mulher sendo demitida pós-licença maternidade, o Brasil ainda é um dos países que mais se mata a mulher. A cada 6 horas, uma mulher é morta no Brasil. Isso é uma coisa terrível. A cada 6 horas. Isso é morta pelo seu marido, é morta pelo pai, é morta por parentes. Não é morta porque foi um assalto, não. E aí veio aquela conversa que a gente teve lá nos primeiros blocos, né? O patriarcado. Eles pintaram o feminismo como uma coisa tão feia para que as próprias mulheres não quisessem fazer parte. Isso é uma construção, tá, gente? Não se iludam, não. Então, é engraçado que eles criaram essa imagem, né? E assim, gera até uma brincadeira, né? Às vezes a gente tem... Eu trabalho muito, Priscila trabalha muito, mas nós somos casadas e às vezes eu faço assim, amor, faz isso não sei o que pra mim. Ele disse, tu não é feminista? Mas a gente precisa de cuidado também, né? Assim, não quer dizer que a gente vai virar uma mulher das cavernas, né? Que vai pegar a clava lá na madeira. Não, é justamente o equilíbrio. A gente quer ter a oportunidade de ter essa liberdade, né? De se expressar, como nós estamos, eu e Priscila aqui, nos expressando e com muita esperança de ser a voz de muitas de vocês. E se a gente não for a voz, mas que vocês sejam ouvidos para ouvir o que a gente está falando aqui. Mas a gente também tem o outro lado da sensibilidade, né? Como a gente falou em outro momento, mulheres e homens são diferentes, né? Então a gente tem esse lado sensível, né? A gente tem esse lado de... nós somos naturalmente cuidadoras, mas a gente também precisa ser cuidada. Alguém tem que cuidar de quem cuida. Por isso que o chocolate é bem-vindo, né? Demais. Uma gentileza, não custa nada, minha gente. E entender que o que a gente quer, gente, é cuidar. A gente ama os homens, a gente admira os homens. A gente se inspira em homens que são inspiradores, que tem muitos. A gente não quer igualdade, nem tirar o homem da sociedade. A gente quer equidade, a gente quer ser igual no que pode e precisa ser igual. E diferente no que pode e precisa ser diferente. Isso é equidade. E eu acho que, assim, ser respeitados nas diferenças, né? Entender que somos diferentes, entender que funcionamos de forma diferente, mas que a gente está lutando aí pelas coisas que a gente pode fazer igual. Né? A gente está aí nessa briga e que nós sempre sejamos respeitados nessas diferenças, mas nesses locais
Sim. Né? Se você for uma secretária, um secretário, a função é a mesma. Por que receber diferente? Professora e professor, a função é a mesma. Psicóloga e psicólogo, a função é a mesma. Então, assim, a gente quer essa igualdade e respeitar essas diferenças. Eu acho engraçado que tem, eu já vi várias vezes esse vídeo mais ou menos igual, comparando homens e mulheres na academia. Sim, eu gosto muito disso. Porque a gente tem o mês da mulher, ele é muito instável. São né? 4 ciclos. Hormonicamente falando, é um mês da mulher. Hormonicamente falando, ele é desarmônico. Mas eu tô falando de hormônio, mulher. Eu inventei essa palavra agora. Já um trocadilho com ela, né? Hormonicamente, ele é desarmônico. E aí, nesse vídeo, mostra um homem e uma mulher fazendo os mesmos exercícios físicos, só que o homem, ele continua numa constância o mês inteiro e a mulher vai mudando. Tu sabe os ciclos? Eu não sei, eu sou péssima, minha gente. Eu sei que tem um. Mas sei lá, na semana da TPM, ela tá ali arrasada, Isso. cheia de dor, e ela tá fazendo Inchada, aquele exercício. tendo líquido. Aquele exercício ali a pulso e o cara tá lá, da mesma forma. Aí ela tá no pós, né, ciclo, e aí ela tá lá com toda disposição, e o cara tá lá, na mesma coisa. Então, assim, ser respeitado nessas diferenças, né, entender que a gente pode fazer, ela tá lá, fazendo o mesmo exercício que o cara. Mas o físico dela, em cada fase do mês, coitadinha de nós, estamos funcionando de uma forma diferente. Então, entender que existem essas diferenças e respeitar essas diferenças. Para entender que tem diferenças que não são limitantes para a profissão, para salário. Totalmente. Né? Porque isso já foi utilizado como desculpa. Não, mas e veja, até mesmo esse vídeo prova que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as diferenças, ela tá lá. Batalhando todo dia para puxar aquele halter, tá ligado? Para puxar aquelas cordas. Mas ela tá lá com toda a dificuldade dela. Ela não tá se limitando dentro das diferenças. Pelo contrário, ela tá usando aquelas diferenças para continuar ali naquela briga, né? Por ela mesma, tá? Ela não tá brigando com o cara, não, pelo amor de Deus. Mas por ela mesma, para ela melhorar o corpo, melhorar a saúde, né? Nessa busca. E é isso. Enquanto a gente tiver pessoas que acham que se limita por uma questão corporal, que se limita por uma questão... A gente precisa falar. Aí isso já me lembrou outra situação. Por exemplo, quando a gente pega aí os famosos, que quando o homem trai e quando a mulher trai. Nem precisa ir para os famosos, né? Os tratamentos são completamente diferentes, né? O homem que trai é visto como normal, é comum, aceita da sociedade. A mulher, quando trai, ela é totalmente condenada, apedrejada em praça pública. Não é a mesma atitude, tá? É a mesma atitude. Tem que deixar muito claro, não que eu seja a favor de traição. Tenho Não, certeza que precisa também não. Mas é a forma que a sociedade vê isso. Né? Por que é diferente? Se a atitude foi a mesma, por que o grau de medida, de condenação, de justiça, ele é diferente? E é bonitinho uma mulher perdoar o cara. Sim, é lindo. Sabe? Ah, poxa, ela é muito forte, ela perdoou o marido, ele cometeu aquele erro, e o namorado voltou, ele traiu, voltou com o namorado, tal, bonitinho. Se a menina trair... E o homem perdoar, coitado, né? Aí também eu fico com pena dele. O corno, não é? Ele não pode perdoar. Leva chifre, que não sei o quê, que a mulher é uma... Palavras radicais, né? Não vou repetir aqui, não é verdade? Então, veja como o posicionamento é diferente. O ideal é que ninguém traia, tá? Ninguém trai. Nem mulher, nem homem, nem menino, nada, por favor, né? Se você vê que você vai trair, perceba que tem alguma coisa de errado na sua relação e vai resolver antes de você trair. Mas se chegou nesse ponto, que a gente julgue igual. Por que não tratamentos iguais, né? Outro tratamento que eu acho bem interessante é, por exemplo, quando a mulher, e eu acho isso massa, quando a mulher cuida do bebê bem, ela limpa a casa, ela cuida do bebê, ela faz pai, ela dá conta de tudo. Ninguém dá um parabéns a ela. Ninguém faz um vídeo dizendo, olha como ela cuida bem do filho dela, olha, ela fez o almoço e limpou a casa. Não. Mas quando um homem, ele cuida do bebê um dia, é um guerreiro, olha que homem exemplo. Ele vai pagar a obrigação dele, mas o filho é dele, ele teve também. Então, assim, enquanto existir essas diferenciações que não fazem sentido, existe motivo para se falar nessa data. Existe motivo para se conversar de novo.
para a gente jogar luz nisso de novo. Enquanto questões que não tem nada a ver com gênero começam a ser avaliadas levando o gênero em conta, a gente precisa falar sobre isso, né? Enquanto a mulher ainda é morta a cada 6 horas, uma mulher, a gente precisa falar sobre isso. É engraçado, né, Pri, assim, tu falando, e aí que minha gente, a cabeça da gente não para nunca. A gente escreve uma pauta, coisa linda, mas a gente chega aqui, ó, o negócio Fica mais linda ainda. esborra. E você falando nessa questão de gênero, e aí eu fiquei pensando, poxa, a gente tá aqui conversando sobre o Dia Internacional da Mulher, mas na realidade a gente quer ser considerada como ser humana. Em muitos aspectos, né, principalmente no aspecto social, no aspecto legal, a gente não quer que exista homem e mulher, a gente quer que exista pessoas. Com os mesmos direitos. Né? Não importa. Aí quando Priscila levantou essa questão de gênero, veio imediatamente isso. Né? A gente está falando muito da questão feminina, mas quem sabe aí mais para frente eu posso trazer um pouquinho dos preconceitos que os homens também sofrem. Né? Por que não? Faz parte do nosso universo. E aí eu digo, vamos parar com esse negócio, minha gente. A gente só é gente. A gente erra pra caramba, todo mundo erra pra caramba, sabe? Erra tentando acertar, aí continua na luta e vai de novo, aí faz uma maior besteira no trabalho hoje, mas amanhã tem que estar lá de novo. E continuar seguindo esse caminho, porque somos seres humanos. E vamos se apoiar enquanto seres humanos nas nossas fraquezas, que tem fraquezas relacionadas a gênero, sim. Sim. Nos apoiar nas nossas diferenças, nos apoiar nas nossas igualdades, porque aí a gente vai para uma sociedade mais justa. Porque acho que no final de tudo, o que se quer construir, o que aquelas mulheres lutavam lá no Pão e Paz, lá na Rússia, o que as mulheres lutam até hoje é pela mesma coisa. É por uma sociedade onde a gente não seja julgado, condenado ou escravizado por ser mulher. É isso. É isso. Pausa para respirar. Então é isso, gente. Trouxemos aí um com eles. Agora, pela televisão, a TV Carneiros, a gente está começando agora. Mas a gente está extremamente feliz de estar participando desse momento aqui. Junto com vocês, junto com o Expedito, que é que está lutando por tudo isso. O Expedito foi resgatar a gente lá da rádio para trazer para a TV Carneiros. Então a gente tem que agradecer a eles. Agradecer aos meninos que estão aqui nos ajudando na gravação, Bruna e Edson, da equipe de gravação e edição. E a vocês que tiveram paciência de ouvir essa conversa mole, tem esse tempo todinho, tá bom? E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.